Nessa aula, eu e Ricardo Leal vamos passar para você tudo o que você precisa para viver aí da tua terapia e viver muito bem. Para quem que é essa aula? Essa aula é para você que é terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo, psicanalista, psicopedagogo. Para você que é terapeuta e precisa ter uma agenda, você precisa fechar uma agenda para você poder trabalhar, é para você. E para quem que não é esse curso, Eliane? Esse curso não é para quem não é terapeuta. Então, esse curso não é para você que está buscando aí uma forma de viver da tua clínica sem ter que sair do lugar, sem se movimentar para conquistar isso. E também não é para você que de repente está buscando muita facilidade, soluções mirabolantes, técnicas mágicas que vão mudar o resultado do dia para a noite, fazer você ter muitos pacientes e muito resultado rapidamente. Não é assim que a vida funciona em lugar nenhum. Não, e se eu estivesse te prometendo isso, não ia ser verdade. Então, vamos ser coerentes, né? Você está aqui e a gente vai te dar uma coisa realista. Realista que você consegue colocar em prática, executar e ter resultado. E para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho, vou colocar aqui para você o depoimento da Érica, uma aluna nossa que começou com a gente. Ela tinha em torno de 3 pacientes e hoje ela já está com 22 pacientes, quase fechando aí a agenda dela. Então veja um pouquinho o que a Érica vai dizer. Concernente ao trabalho, graças a Deus, gente, está indo muito bem mesmo. Aquele dia eu tinha feito os 20, só que eu não tinha contado com aquela família que ia vir, né? Porque eles falaram que ia vir, mas até a última hora, né? Foi muito legal, eu me senti muito feliz mesmo, porque aconteceu uma coisa extraordinária. Quando a mãe chegou, a mãe, o pai e a criança, eu fechei a agenda com as duas, né? Com 22. Uau! Eu achei que ia lotar, mas não dá para acabar mais gente. O mês passado, eu fechei o mês, estava com E 14 quando eu fechei o mês. Esse valor, ele veio crescendo assim muito rápido, né? Em semana eu fiquei, né, só mexendo mesmo lá com a obra de casa, porque isso aí é o fruto, gente, do meu trabalho. Por quê? Porque agora eu estou conseguindo concretizar minha obra lá em casa, que estava parada, mas eu acho que está confortável. ou você também pode, de repente, estar na mesma situação do Kleber. Olha aqui a print dele, falando como é que foi essa situação dessas últimas 2 semanas dele. O Kleber, ele estava querendo sair do trabalho dele, do emprego, mas, por alguma razão, ele não estava conseguindo. Já estava 8 anos formado, não tinha resultado, não conseguia engatar nessa questão de preencher a agenda, de saber como gerenciar, de como captar paciente, como manter a agenda cheia. E aí, isso fazem o quê? 2 semanas, e agora ele já está com 14 pacientes. Inclusive, ele estava querendo, né, sair do emprego e ele conseguiu. Né? Tem até uma foto dele aqui que ele estava na despedida, que, que ele estava querendo muito que isso acontecesse, então foi até, né, muito rápido. O mais importante de a gente estar te mostrando isso não é que nós conseguimos ou que eles conseguem, mas que a gente sabe ensinar e que a gente sabe fazer você ter resultado. Então, para você entender um pouquinho melhor sobre quem somos nós, a Eliane vai falar agora a história dela para você entender de onde que a gente surgiu, né? Qual é a experiência que a gente tem para estar aqui te ensinando. Há 18 anos atrás, eu estava concluindo minha faculdade de pedagogia e aí eu já vislumbrava esse mundo maravilhoso do magistério, de dar aula. E já na faculdade, a gente já tinha essa experiência por conta do estágio e eu comecei a perceber a enorme dificuldade que as crianças tinham em relação à aprendizagem. E aí eu pensei que eu poderia fazer alguma coisa nesse sentido. E de fato, né? De fato, eu acabei fazendo. Porque eu percebi ali mesmo no curso de pedagogia que havia uma especialização de psicopedagogia. E eu entrei nesse curso. Foi a minha primeira formação dentro da área de terapia. Me especializei em psicopedagogia 2 anos e meio depois. Então, eu fiz a formação, concluí, corri direto para abrir a minha clínica. E quando eu abri a minha clínica,
eu tive uma primeira paciente que foi a paciente que ficou bastante tempo comigo e por bastante tempo ela foi a minha única paciente até eu descobrir como eu tinha que fazer para captar novos pacientes, que é uma outra história. Mas a questão é, essa paciente foi um caso muito desafiador mesmo que eu tive. Foi minha primeira paciente e um desafio enorme. E eu tive muito medo desse atendimento, tive muito medo de falhar, tive muito medo de errar, tive muito medo de não conseguir. E eu me lembrei, nesse momento que eu estava temendo não conseguir atender essa paciente, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo na época da faculdade, quando eu estava em formação, com a minha professora, orientadora, inclusive dessa área, né, da psicopedagogia, que foi o seguinte, me lembro ainda hoje dessa professora, ela é uma professora muito querida, mas quando a gente teve nosso primeiro contato lá na universidade, não foi assim, pelo contrário, eu achei ela uma pessoa muito antipática, uma pessoa muito dura, muito rigorosa, muito persistente quando ela questionava a gente. E se você chegava para conversar com essa professora, ela te fazia questionamentos que às vezes você não tinha resposta. E ela te colocava assim, contra você mesmo, quando você conversava. Então, a gente evitava muito conversar com ela, pedir orientação, fazer perguntas, porque ela tinha esse comportamento. Mas era um comportamento incrível, porque ela nos instigava e fazia a gente pensar, fazia a gente, né, acordar os tico e teco, a gente ter ideias próprias, ela fazia a gente ter ideias próprias. Mas, num dado momento, né, depois ali, na minha supervisão de estágio, porque ela foi minha supervisora, se tornou minha supervisora de estágio dentro da psicopedagogia, então, eu cheguei para ela e disse para ela que eu estava com medo de atender, que eu estava com medo, não sabia se eu seria uma boa psicopedagoga, não sabia se eu ia me dar bem nessa profissão, nesse ramo, né, que eu tinha escolhido, que eu queria tanto entrar. E aí ela, né, com aquele jeitinho dela, aquela roupinha preta que ela sempre utilizava, né, segurando uma bengala que ela tinha, que ela segurava uma bengala, havia sofrido um acidente e uma das pernas dela não tinha, né, mobilidade 100%. E aí ela parou assim, olhou para mim e falou assim, olha, eu sou professora aqui já faz bastante tempo e eu já orientei muitas meninas nessa área. E uma coisa eu sei quando alguém vai dar certo nisso. E eu vejo isso em você. Ela olhando nos meus olhos, ela me disse isso. E quando eu escutei ela me dizendo isso, eu fiquei encantada, porque era ela falando aquilo era algo muito inusitado. Ela não lançava essas pérolas assim à toa, né? E eu acreditei de verdade que ela estava sendo muito sincera comigo e que aquelas palavras que ela estava me dizendo era verdade na minha direção. Mas aí eu disse, mas eu tenho medo. E aí ela olhou para mim e falou assim, mais uma prova de que você vai dar certo nisso. Porque esse medo teu, ele significa a tua responsabilidade. Esse medo quer dizer responsabilidade. E isso é muito bom. Porque se você tem responsabilidade com as pessoas que você atende, é porque você quer gerar resultado na vida dessas pessoas e porque você quer ajudar essas pessoas. E quando ela me disse aquilo, eu peguei aquilo para mim e talvez tenha sido essa fala por eu nunca ter desistido diante de qualquer outros medos, porque o medo não se apresentou só diante daquela primeira paciente que eu atendi. Ele se apresentou diante de outros vários pacientes, porque cada situação que chega na clínica é uma situação diferente, é uma situação nova. Mas isso me ajudou a continuar. E essa professora, né, ainda vive, é uma professora incrível, maravilhosa, e talvez eu deva a ela toda essa caminhada, né, ter chegado até aqui onde eu estou. E teve uma situação que eu posso dizer que foi um dos maiores erros que eu cometi enquanto terapeuta, que foi ferir a crença de um paciente. E eu sempre digo para as minhas alunas hoje, né, cuidado com isso, cuidado, porque crenças têm muito valor para as pessoas. Não importa qual é a crença. Se ela tem uma crença, essa crença tem valor para ela, né? Então,
Que aconteceu? Quando eu digo que eu feri a crença do meu paciente, o paciente chegou para o meu atendimento, veio para mim para ser atendido com uma carga ali, né, de indicação, e aí eu fui indicada para esse paciente, para atender esse paciente. E no começo, ali no primeiro momento, quando eu fiz a anamnese do paciente, eu percebi que esse paciente ele tinha um quadro de esquizofrenia. E aí eu fui, né, infeliz quando eu busquei explicar para o paciente o que era uma situação esquizofrênica, o que era isso. E o paciente não entendeu, óbvio que não entendeu. E esse paciente levou para a família essa vivência ali na clínica, e a família também não entendeu. A família chegou para a família que a terapeuta estava dizendo que o paciente era doido. Então, causou, né, toda uma situação constrangedora. A mãe do paciente veio até a clínica, disse que estava interrompendo o atendimento, que o paciente nunca mais voltaria para o atendimento, porque eu estava achando que o paciente era louco, que eu tinha falado isso para o paciente, que ele era esquizofrênico, e na cabeça da pessoa a esquizofrenia era doideira. Então, ela tinha interrompido, e eu não voltei mais a ver esse paciente, né? Nem a família desse paciente. A questão é que isso me causou um mal muito grande enquanto profissional. E um mal que aconteceu por ignorância. Ignorância de quem? Ignorância minha. Porque eu não tinha ainda conhecimento dos níveis de consciência das pessoas. Porque se eu soubesse desses níveis de consciência, que é algo que a gente fala muito, eu bato muito nessa tecla, é necessário se conhecer o nível de consciência das pessoas, você vai saber como se comunicar com essas pessoas, você vai saber como falar com essas pessoas, para você não falar aquilo que a pessoa não consegue digerir naquele momento. Então, ele não aceitou aquilo para ele, e não era para aceitar mesmo, né? Não tinha que aceitar mesmo. Porque quando a gente dá um diagnóstico, a pessoa aceita aquele diagnóstico, mesmo que ela não tenha aquilo, ela começa a representar aquilo na vida dela. E você foi responsável por isso. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem, né? Então, o que aconteceu? Culminou no término, no interrompimento do atendimento do paciente. Eu poderia ter ajudado com certeza eu poderia ter ajudado aquele paciente, mas eu não ajudei. Por quê? Porque eu falhei nesse ponto específico de não saber me comunicar adequadamente com o paciente. Eu dei uma fala e eles interpretaram com a consciência que eles tinham. Porque qual era a crença do paciente? A crença do paciente era que ele era uma pessoa especial e ele tinha sido abençoado por Deus com um dom especial. E esse dom não era doideira, não era loucura, né? Não era uma esquizofrenia. Aconteceu outras situações dessa comigo? Não aconteceu. A gente não podia me vitimar diante da situação, eu tinha que buscar entender o que eu tinha feito de errado para eu não errar de novo. Aonde que eu falhei para eu não falhar de novo? E qual que é a ideia? A ideia é só de trazer que nem tudo é perfeito, só isso, essa é a ideia, né? E, gente, por mais que a gente tenha, né, a preocupação de não errar com os pacientes, e óbvio, a gente não vai fazer nada com essa intenção de errar, mas pode acontecer muitas vezes do próprio paciente não entender a nossa linguagem, não entender a forma como a gente se comunica com ele. Por isso eu fui querer entender por que os meus pacientes pensam como pensam, por que pensam daquele jeito, por que agem daquele jeito, por que está naquele nível de consciência. E por isso eu fui entender que a gente só transforma a vida do paciente quando a gente transforma a consciência do paciente. E está tudo bem. Mas, naquele momento, aquela situação me constrangeu pra caramba. Me senti mal um monte de dia. Fiquei, assim, muito tempo me lamentando. Por que eu não falei diferente? Por que eu nem falei aquela situação? Por que eu deixei... E, gente, eu penso... Hoje, pensando, eu estava começando. Eu fiquei pensando, gente, essa pessoa vai falar mal de mim para todo mundo. Eu nunca mais vou atender ninguém. E, graças a Deus, não aconteceu isso. Eu continuei atendendo e atendendo, né? Muito bem, graças a Deus, até hoje. E eu poderia ter continuado... depois desses 16 anos, atendendo lá na minha clínica, dentro das minhas 4 paredes, estava muito confortável para mim, estava muito bom. Só que em uma conversa com o Ricardo, no momento, ele me falou assim, Eliane, pensa, quantos terapeutas tem aí que gostaria de gerar mais resultado para os seus pacientes, mas não está conseguindo?
estão ansiosos, que estão inseguros, que estão com medo. E se você ensinasse o que você sabe para essas pessoas? E os pacientes? Quantos pacientes se poderia tocar através da vida desses profissionais? Se você passasse isso que você sabe adiante. E assim, quando a gente teve essa conversa, para mim foi muito forte isso que ele estava falando. Porque eu parei para pensar, né? E eu lembrei do meu começo, lá no início, quando eu comecei, na insegurança que eu tinha, no medo que eu tinha. E eu pensei em mim e eu pensei, caramba, se eu tivesse alguém naquela época, né, que pudesse estar ali me acompanhando, estar ali me ajudando, estar ali me motivando, vai, né? O tempo todo ali dizendo que eu ia conseguir, eu acho que isso teria sido muito bom para mim. E aí eu acabei pensando, né? Pode ser uma possibilidade. E é exatamente por isso que a gente está aqui. Porque ele me convenceu naquele momento que eu poderia ensinar para você o que eu sei. E poder tornar a tua carreira uma carreira melhor. Tornar você um terapeuta mais seguro, um terapeuta mais consciente, um terapeuta mais capacitado dentro da tive área com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu já passei, com as experiências que eu já tive. E por outro lado, né, eu sempre tive muito em mim aquela questão da ajuda, aquela questão de servir, né? E teve uma fala que naquela época veio junto com essa fala do Ricardo, que era a fala dos talentos. Quando você enterra os seus talentos não se multiplicam. E eu estava verdadeiramente enterrando os meus talentos lá dentro das 4 paredes da minha clínica, né? E como que aquilo ia se multiplicar? Como que mais pessoas iam saber daquilo? Como que aquilo ia se estender para fora? Eu precisava falar isso, eu precisava mostrar isso, eu precisava fazer com que as pessoas percebessem isso. E eu estou fazendo isso através de terapia na prática, através da nossa metodologia, através dos nossos inúmeros estudos de casos, através de tudo que a gente faz, através de todas as lives que eu faço lá no meu canal, através de todo o conteúdo gratuito que eu disponibilizo, né, em todas as redes sociais que a gente tem. Eu estou fazendo isso. A partir daquele momento, eu decidi que eu nunca mais enterraria tesouro. Nunca mais. Pelo contrário, é que eu iria multiplicar o máximo que eu pudesse, porque cada tesouro multiplicado é uma vida tocada, é uma vida mudada, é uma vida transformada. Por mim, por você e por todos os outros terapeutas onde essa mensagem chega. E hoje eu vou te passar um pouco do que eu aprendi nesses 16 anos de carreira e vai poder ser já os seus primeiros passos para você começar a sair do lugar e a viver a tua terapia também. E todo esse processo me trouxe o que a gente tem hoje, que é a metodologia terapia na prática. Com todo aquele movimento de buscas de resultados, de olhar para o paciente e ver o que poderia atender a situação específica daquele paciente e formular ali uma metodologia específica para ele, para o outro, né? Isso tudo formou o que a gente tem hoje, que é a nossa terapia na prática, a nossa metodologia. E depois desse momento, você vai ter a chance de se aprofundar e participar da comunidade Terapeutas Pro. Então, antes de a gente entrar nos níveis de consciência e te explicar mais profundamente sobre isso e sobre como você vai fazer para conseguir os seus primeiros pacientes, é importante você entender quais são os erros e quais são os acertos que os profissionais de terapia das mais diversas áreas passam. Então você vai entender o jeito de fazer certo, o jeito errado e o porquê que está acontecendo isso. Então, a primeira questão que é muito comum, que acontece nos nossos alunos, é que eles estão por aí, estão aí navegando na internet e alguém vai e fala para eles, você precisa fazer vídeo todo dia para você ter a agenda cheia. E isso não é verdade. Você não precisa. Pode contribuir no longo prazo para a construção da sua autoridade no mercado, para as pessoas te reconhecerem, para o valor do teu ticket aumentar. Mas para encher a agenda, não. Para encher a agenda, você não precisa fazer vídeo todo dia. Você não precisa ser marqueteiro. Você não precisa aprender e-mail e um monte de ferramentas complexas ali. Outro erro muito comum é achar que os pacientes sumirem é normal. Tá? Como a Eliane falou, os pacientes sumirem não é algo que deveria ser normal. Eles chegaram lá no teu atendimento buscando uma solução para um problema delas. Elas chegaram lá esperando
ter a solução de um problema. E se você não trouxe essa solução para eles ou não conduziu o tratamento de uma forma em que eles estão diariamente, né, todo encontro, entendendo a própria evolução, percebendo isso, se você não está tornando óbvio isso, você tem que começar a tornar isso óbvio a partir de agora, para que essa pessoa passe a perceber a evolução dela ativamente, todos os encontros, para que você possa manter ela engajada no tratamento até ela ter alta. Uma outra característica é cobrar barato, né? Tem muito terapeuta que cobra extremamente barato porque acredita que os pacientes não têm dinheiro, que tem muitos terapeutas cobrando barato. E às vezes você é aquele profissional que já tem 2, 3, 5, 6 formações e fica cobrando R$60, competindo por preço com uma outra pessoa porque você não desenvolveu a habilidade de encher a agenda. Outro erro muito comum é achar que porque tem vários terapeutas cobrando muito barato, você precisa cobrar barato também. É como se você fosse uma arvorezinha e repentinamente você se vê em um terreno arenoso, cheio de pedras, com muito sol, pouca chuva, e você não se vê num lugar muito propício para viver muito tempo. E é exatamente isso que a gente precisa modificar. Olha só, pensa comigo, eu vou te falar uma coisa muito lógica. Existem 212 milhões de brasileiros hoje. 212 milhões. É impossível você não ter 20, 30 pacientes na tua sessão, na tua agenda. Impossível. E certamente, neste exato momento que tu tá vendo esse vídeo agora, que tu tá vendo eu falar contigo agora, neste exato momento tem alguém precisando do teu atendimento, do que você é capaz de entregar para ele. Um erro muito comum também é de não pensar no longo prazo. E isso não é um erro só de quem está começando, não. E tá tudo bem, né? Isso acontece muito, principalmente pelo fato de que, se você está vivendo uma vida profissional de escassez e com escassez financeira, é típico que você não pense no longo prazo. É muito típico. Porque você precisa sobreviver, e quando você está com o modo de sobrevivência ativado, é muito complicado pensar no longo prazo. Só que todos os dias você tem ações na tua carreira. Todos os dias você age. E se cada uma dessas ações que você faz no dia de hoje, no agora, elas estiverem sendo feitas com uma estratégia que será focada no longo prazo, os teus resultados vão se acumulando e você vai gradativamente tendo mais resultado, mais retorno e cada vez uma situação financeira mais tranquila. Então, apesar de ser algo contra-intuitivo, é necessário de ser feito. É necessário de você, por exemplo, cada paciente que chegar e gerar um valor financeiro para você, você fazer aí uma pequena reserva desse valor para você reinvestir na sua carreira. Muitas pessoas pensam, muitos terapeutas pensam que a carreira profissional do terapeuta é como se fosse lá um grande arvoredo cheio de árvores frutíferas em que tu só precisa ir lá e colher. Você vai e colhe outra fruta. E o que acontece se nunca planta? Eventualmente as árvores e as frutas acabam. E o que a gente ensina aqui? A você aprender a plantar para que você possa colher, para que você possa ter segurança, para que você possa saber que o teu amanhã está garantido. Tudo, né, de uma forma ética. Então é muito importante que você plante. Por isso a gente fala muito em sementes, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão de você conseguir pacientes e faz parte desse processo as sementes, que vão ser os pontos de comunicação que você vai trazer, que vão fazer com que os seus pacientes fechem contigo. Eu vou entrar mais detalhes nisso depois que ele me passar a parte dos níveis de consciência. Então, e onde que o Ricardo entra nessa história? Em 2016, por aí, eu comecei a trabalhar na área de marketing. Saí de um concurso público que eu tinha lá da Aeronáutica, do governo federal, e resolvi trabalhar com marketing
E comecei a desenvolver as habilidades aí, comecei a aprender a fazer anúncios, comecei a aprender a fazer essas coisas. E em 2020, por aí, eu também tinha, nessa época, feito, sabe, aqueles cursos de desenvolvimento pessoal e coaching e todas essas coisas que fazem a pessoa, né, ter uns saltos assim na vida, né? E chegou um dado momento em que eu encontrei a Eliane, foi ali por 2019, e a gente começou a desenvolver esse projeto de terapia na prática, que era de ajudar os terapeutas a viver de clínica, né? O Ricardo vem aí de um background aí de uns 17 anos, 16, 17 anos de desenvolvimento pessoal. Eu sempre fui muito aprendedor. Isso é uma característica que eu vejo em muitas pessoas, inclusive, né, que é a de a gente desejar aprender, 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 e a gente coloca muito pouco em prática. E em 2016, 17, que quando eu fui para a área do marketing, eu comecei a colocar as coisas em prática mesmo, começar a fazer as coisas acontecerem. E com a Eliane a gente começou a desenvolver esse projeto de uma forma mais profunda, né? Levando realmente os terapeutas a terem resultado. Dito isso, a gente vai te ensinar o que aqui nessa aula? Como você usa as redes sociais para conseguir pacientes. Você vai entender toda a base da nossa metodologia, o que você vai precisar fazer. Eu vou te dizer como fazer e você vai poder sair daqui sabendo o que você vai colocar em prática e como que funciona. Você vai ter uma ideia de como é que funciona, para você conseguir sair daqui e conseguir paciente. E depois a gente vai trazer aqui também uma parte de prática terapêutica, porque a gente concilia muito. Tudo que a gente fala aqui é baseado em 3 pilares. Criação de um fluxo constante de pessoas buscando o atendimento. A segunda parte da nossa metodologia, né, é técnicas, ferramentas e protocolos de atendimento terapêutico. E a terceira parte é estratégia. Porque você pode ter um monte de ferramenta na mão, mas se você não souber uma estratégia para colocar aquilo ali na vida real, vai ser mais difícil, bem mais difícil. Né? E a gente tem esse terceiro pilar que ele... Então, cada um ali é totalmente essencial para que esse tripé funcione, para que a tua carreira cresça, visando longo prazo, visando ter uma carreira sólida. Tu vai fazer uma coisa agora que eu tenho certeza que tu vai começar a ter resultado com isso. Faz o seguinte... Ó, você vai lembrar de mim quando acontecer isso. Sempre que um paciente te trouxer uma coisa que a gente chama de expressões poderosas, ou seja, ele vai te trazer, lá no primeiro dia de sessão, ele vai te trazer uma frase, mas uma frase que está carregada de energia. É uma frase que está carregada de energia emocional, de julgamento, é uma coisa pesada, uma frase muito forte para a pessoa. Você vai pegar aquela frase mais forte, que a gente chama de expressões poderosas, né? Você vai pegar a expressão poderosa daquela pessoa e você vai anotar na tua prancheta, ali na tua anamnese. Essa expressão poderosa, por que a gente utiliza e qual que é o benefício de você utilizar essa expressão poderosa? E a expressão poderosa, gente, é o nome que eu e Ricardo demos para deixar mais claro para você que é uma frase que você vai anotar, que é a frase onde você percebeu que o teu paciente trouxe uma força emocional maior. Então, você vai anotar essa frase para essa frase te ajudar durante as sessões seguintes a avaliar se o teu paciente está passando de fase ou não, ou seja, evoluindo mentalmente ou não. Então, ali no primeiro momento, ali na primeira anamnese, ele chegou desesperado e está te contando um monte de coisa, e uma das frases que você percebe que tem um impacto emocional mais evidente é quando ele diz que eu não aguento mais isso. E aí ele vai trazer isso em relação à situação que ele está vivendo. Eu não aguento mais isso. Ele fala, e eu não aguento mais isso. Fala de novo, eu não aguento mais isso. Então, você vai anotar essa frase, eu não aguento mais isso. E aí você anota relacionado ao que ele está falando, eu não aguento mais isso, o quê? E aí você anota aí embaixo. E vai, né, à medida das sessões, à medida que as sessões vão acontecendo, você vai trabalhando a questão, né, desse paciente se autoconhecer, desse paciente mudar sua percepção em relação à sua realidade e tudo mais, você vai trazendo essa frase para você poder avaliar se ele está melhorando ou não, se ele está evoluindo ou não, se ele está sabendo, se ele já conseguiu lidar com aquela situação ou não. Então, você traz essa frase de novo. Lembra que lá no nosso primeiro encontro, você falou disso e disso e disso? Como que você vê essa situação agora?
E aí ele vai te contar. Ele vai dizer, olha, eu tô vendo assim e assim. E sabe que você tinha razão naquele momento que eu cheguei, né? Eu não estava conseguindo raciocinar direito, eu não estava pensando direito sobre aquilo, e agora eu estou pensando dessa outra maneira. Só o fato dele te trazer de maneira diferente demonstra que ele já mudou a forma de pensar, que ele já mudou a forma de olhar para aquela situação. Se mudou a forma de olhar para aquela situação e já conseguiu trazer essa fala com uma carga energética mais aliviada, quer dizer que seu paciente já está evoluindo, seu paciente está melhorando, a tua terapia está fazendo resultado, está dando resultado para a vida dele. E aí é o momento de você fazer uma devolutiva. Olha que legal. Lembra que quando você me trouxe, você falou assim, 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 e você estava percebendo dessa maneira, e agora você está percebendo de uma maneira diferente? Você está falando com uma carga energética mais aliviada, você se sente mais aliviado diante dessa situação? Está percebendo como que a terapia está fazendo diferença na tua vida? Está trazendo resultado para você? E aí a gente ajuda o paciente a perceber as melhoras que eles vão tendo, porque se eles não estão percebendo, a terapia, quer dizer que a terapia não está fazendo diferença, não está dando resultado para eles. E quem é responsável por fazer o paciente perceber que eles estão tendo melhoras é a gente, com o nosso olhar terapêutico, quando eles não percebem. Então, a gente devolve o que eles mesmos trouxeram para eles perceberem que, uau, é verdade, eu estou melhorando, olha, eu já estou vendo de maneira diferente, eu já estou pensando de maneira diferente. Tá vendo como que é fácil a gente fazer o nosso paciente evoluir? É fácil quando a gente sabe o que fazer, quando você sabe que você tem que avaliar. E esse é um ponto que, para você que está começando, principalmente para você que está começando, que não tem ainda aquele olhar mais aberto, né, do todo ali da sessão, não tem problema nenhum de você ir usando essas técnicas para você avaliar a melhora do teu paciente. E à medida que você vai evoluindo com o teu paciente também, você vai evoluindo essa questão profissional e você, daqui a pouquinho, você nem precisa mais anotar essas coisas. Porque à medida que o teu paciente vai conversando com você, você já sabe como que foi a conversa anterior, como que está a conversa hoje, como que está a próxima conversa. É muito automático, você já vai percebendo a melhora do teu paciente e você já vai conseguindo fazer essa devolutiva simultaneamente, quase de maneira automática. Mas para começar, utilize essa expressão poderosa que vai te ajudar muito a avaliar o teu paciente. Então agora a gente vai para a primeira parte do conteúdo, que é a do segundo pilar que eu te falei, tá? Então, entender a base dos níveis de consciência para que você possa fazer o quê? Independente da tua formação, ajudar teu paciente a evoluir nesse processo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre os níveis de consciência e como se comporta e o que pensa as pessoas em cada um desses níveis de consciência para você ter uma ideia, né, ampla de como você pode ajudar o teu paciente a partir da compreensão desses níveis de consciência. Nós separamos, como comentei anteriormente, em 7 níveis, né? Em 7 níveis que se graduam. Nível 1, quando a pessoa evolui, ela vai para o nível 2, e assim para o nível 3, 4, até chegar no nível 7, tá? E deixando claro para vocês que talvez vocês não encontram ainda nada igual o que você vai ver aqui agora com a gente. Porque esses níveis, estudos destes níveis, foram estudos da minha prática de 16 anos de atendimento e da minha experiência com os meus próprios pacientes. À medida que você vai caminhando, você vai perceber também, e a gente acaba percebendo certos padrões, e esses padrões se repetem, e porque eles se repetem é porque as pessoas têm, né, esse processo de evolução, e em cada momento elas se encontram em determinados níveis. Então, vamos lá. Nível 1, que é o nível da reatividade. O nível da reatividade é quando a pessoa ela está tendo um tipo de comportamento reativo mesmo, né? Que é aquela pessoa que sempre que você encontra, ela tá mal-humorada, ela acorda mal-humorada, ela passa o dia mal-humorada. Você vai pedir qualquer opinião para essa pessoa, ela já diz para você que desiste dessa ideia porque não vai dar certo, não funciona. Eu já tentei, não deu certo para mim, também não vai dar certo para você. É aquela pessoa que dificilmente você vai querer conviver com ela 24 horas por dia, porque é uma pessoa difícil de convivência, é uma pessoa que está sempre carrancuda, está sempre de mal com a vida, está sempre assistindo o jornal e falando mal das notícias, está sempre falando mal do governo, está sempre falando mal do emprego, mas não procura um emprego melhor, está sempre reclamando do salário, mas né, não faz nada para mudar, e ela vive muito na questão da sobrevivência. Ela vive nesse padrão de sobrevivência.
ela vai trabalhar porque precisa comer, só para isso, para mais nada. Então, ela trabalha um mês para comer no outro, ou trabalha um dia para comer no outro, ela vai viver disso. Ela tendo o mínimo, né, para sobreviver, comendo, dormindo, para ela não muda. É aquela pessoa que estaciona, que não tem muitas aspirações na vida. Então, a pessoa no nível 1, ela vai chegar para a tua terapia, vai chegar para a tua terapia, mas ela vai chegar lá levada por alguém, ela vai chegar lá encaminhada por algum médico, a pessoa acaba chegando. Só que você vai perceber que ela está nesse nível a partir do momento que ela começar a trazer a fala, né, da situação da vida dela. E você vai ver que ela vai estar sempre reagindo a alguma coisa, com culpa, né? Não se culpando, mas culpando o outro. Ela reage culpando a esposa, ou culpando o esposo, ou culpando o chefe, ou culpando o patrão, ou culpando o governo, ou culpando o cachorro, ou culpando qualquer um. Então, ela sempre está projetando para fora situações que não está legal na vida dela. Tá todo mundo culpado por tudo que está acontecendo na vida dela, menos ela. Ela está ali de vítima, né? Ela é a vítima das situações que acontecem na vida. Então, chegou com essa fala, chegou com colocando dessa maneira para você, você já entende que essa pessoa está nesse nível de reatividade. E aí você vai precisar trabalhar para que essa pessoa saia desse nível de reatividade. Porque, dependendo da forma como você conversa com a pessoa nesse nível de reatividade, você pode ser mais uma das pessoas que ela vai culpar pelas desgraças da vida dela. Se ela perceber que você não é capaz de ajudar, ela vai sair da tua terapia, não volta mais, e aí ela vai talvez falar, nossa, depois que eu fui naquela pessoa, fiquei pior ainda. Fiquei pior, aquela pessoa não entende nada, que não sei o quê, que não sabe de nada, eu sei mais do que ela. Então, precisa ter um pouco de cuidado nessa parte, nessa questão da reatividade. Tem uma frase que falam também, que é assim, né? Ai, essa terapeuta queria me fazer pensar. Eu vou lá para não pensar. Exatamente. Ela vai odiar você trazer alguma coisa que vai fazer ela pensar. Por mais que você saiba que o processo terapêutico é fazer a pessoa pensar, porque a partir do processo de pensamento a pessoa muda de consciência, mas se você trazer de maneira muito, muito, muito aberta nesse momento que essa pessoa precisa pensar, ela não vai retornar. E é doido isso, mas é realidade. Eu já vi isso acontecer. Então, aqui nesse nível, você precisa ter um pouco de cuidado em como lidar com esse paciente, para você não ser mais um foco da reatividade dele. O que você vai demonstrar para esse paciente? Que você vai demonstrar que você compreende ele, que você sabe o que está acontecendo com ele e que você sabe que não é fácil o que ele está passando, né? Você vai fazer com que ele se identifique ali com essa terapia, de modo que ele percebe que a terapia pode fazer diferença na vida dele, porque a terapia sabe o que ele está passando, a terapia sabe qual que é a situação de vítima que ele está vivendo, não a terapia, mas o terapeuta sabe, o terapeuta compreendeu ele, né? Então, você, nesse primeiro momento, causa essa boa impressão para o teu paciente sair da sua terapia acreditando que a tua terapia vai fazer diferença na vida dele. E, de fato, vai fazer diferença. Ele não vai sair só acreditando, ele vai sair acreditando e isso vai ser uma realidade na vida dele. Você vai, a partir do momento que você compreender o teu paciente, fazer com que ele mude essa consciência de reatividade, evolui um pouquinho para ele sair da situação que ele está vivendo. Porque se ele está ali projetando todos os problemas da vida dele fora dele, ele não vai mudar isso nunca, porque a gente sabe que não tem como ele ir lá fora e falar para o governo, não, faz diferente, porque isso que está fazendo está atrapalhando a minha vida. Não tem como fazer isso. Ele precisa mudar em si, né? E você vai levar esse paciente a evoluir à medida que ele vai começando a perceber que, opa, peraí, né? Tem uma coisa errada aqui, né? Nem todo mundo é culpado pelas coisas que estão acontecendo na minha vida. Pode ser que seja eu, né? Vai precisar acordar esse paciente um pouquinho para ele começar a ter essas percepções. E não pode acontecer ali naquele primeiro momento, que você tá só ouvindo ele trazendo as reatividades dele. Mas ali naquele primeiro momento é importante você começar já a atuar nessa reatividade. Você vai utilizar já ali, né, na primeira consulta, sim, você vai dar para ele um protocolo para ele levar para casa, para ele já começar a modificar a tua forma de pensar, né? Que tem um protocolo muito simples que você vai poder utilizar de mudanças de pensamento, que é onde você vai pedir para o teu paciente modificar pequenos hábitos dele. Por exemplo, se ele acorda do lado esquerdo da cama, você vai pedir para ele acordar do lado direito.
Se ele levanta com o pé direito, você vai pedir para ele levantar com o pé esquerdo e ir alternando um dia com o pé, um dia com o outro, um dia com o pé, um dia com o outro. E você vai falar para ele, olha, experimenta a partir de hoje escovar os seus dentes com a outra mão. Vai ser difícil, mas é necessário para que você comece a modificar a tua forma de perceber a tua realidade. Eu não vou nem falar aqui nesse primeiro momento que é para ele modificar a forma de pensar a realidade dele, entende? Porque se ele chegou para você, é porque ele teve essa experiência de ter que pensar e o pensamento dele foi tão bagunçado porque ele não sabe mais quem culpa na história da vida dele, que ele acabou indo lá buscar ajuda para você pensar por ele, né? Então você vai falar para ele que você está passando essa atividade para ele mudar a forma de perceber a própria vida, e quando ele perceber, ele vai ver possibilidades de fazer coisas diferentes, e tá tudo bem. Então, você vai dando protocolos para ele já começar a pensar diferente. Quando ele retornar na próxima consulta, ele já vai ter passado a semana inteirinha, ele já vai ter passado praticamente 7 dias fazendo coisas diferentes. A mente dele já vai estar preparada para coisas novas, para mudanças de hábitos, é onde você vai começar a instalar mudanças na própria forma de pensar dele, para ele começar a perceber a realidade de maneira diferente. A partir do momento que ele percebe a realidade de maneira diferente, ele consegue interferir nessa realidade. Por quê? Porque faz sentido para ele. Quando não faz sentido, ele não vai fazer. Mas à medida que ele percebe e isso faz sentido para ele, automaticamente ele consegue interferir nisso e ir mudando isso com a tua ajuda. E ele vai evoluindo. E é muito legal quando a gente consegue fazer o paciente trabalhar, né, a nosso favor e a favor de si próprio, a gente consegue fazer com que ele evolua de maneira muito rápida. Porque, gente, olha que coisa legal. Nós, todos os seres humanos, estamos aqui para isso, para esse processo evolutivo. Já existe uma força natural que não é a nossa agindo aí, entende? Então, a gente vai usar essa força a nosso favor. Então, ele vai evoluir e ele evolui bem rápido e você vai percebendo. Como eu já falei um pouquinho antes, pegue aquela frase que eu te dei enquanto dica para você observar, né, avaliar o teu paciente. Pegue aquela frase desse paciente lá no primeiro encontro e vai avaliando como que ele traz essa frase no segundo, no terceiro, e você vai perceber como essa evolução acontece de maneira rápida, tá? E aí ele evoluiu, ele foi para o nível 2. Nível 2, que é o nível de massa. Aqui nesse nível 2, o paciente ele já está diferente no sentido de reatividade. Ele já não é mais tão reativo, mas ele tem outras coisas que é bastante evidente nesse nível. O que é evidente nesse nível? É aquela questão de ele está sempre querendo fazer o que todo mundo faz. Ele está sempre querendo ir aonde todo mundo vai. Ele está sempre querendo se vestir como todo mundo se veste. Ele está sempre votando no governo que todo mundo vota. Ele está sempre torcendo para o time que todo mundo torce. Ele está sempre... É aquela famosa Maria vai com as outras, né? Aqui no nível 2, essa pessoa é aquele que vai, né, tá nesse comportamento. E muitas vezes, quando você ouvir a queixa desse paciente aqui no nível 2, ele vai dizer assim... mas aquela pessoa morre de inveja de mim, eu comprei um carro igual, comprei não sei o que, comprou... E, na verdade, gente, não é o outro que está fazendo isso, é ela que está fazendo isso. E ela comprou o carro porque ela viu que outro também comprou. Mesmo que para isso ela teve que fazer um empréstimo lá no banco em 363 vezes para poder pagar aquele carro. Ela faz, só que ela não está olhando para si. Ela está vendo o comportamento dela no outro, porque ela está repetindo o que todo mundo está repetindo. Ela está fazendo o que todo mundo está fazendo. Ela está tendo esse comportamento, por isso que a gente chama de comportamento de massa, porque, né, o meio onde essas pessoas convivem, onde ela tem as maiores influências. Então, ela vai querer se mostrar em todos os sentidos, ela vai querer, só que ela não percebe isso, e ela vai achar que é o outro que está querendo fazer isso para ela. Então, vai ter muitos conflitos internos desse paciente nesse nível de massa relacionado a esses comportamentos. E aí, não muda a questão de avaliação desse paciente, né? No sentido de você pegar a frase de efeito, que é a frase que eu já te sugeri lá atrás. Você pode utilizar esse mesmo modelo de avaliação para esse paciente, porque todo paciente precisa evoluir.
E a melhora desse paciente só vem quando ele evolui. E como que eu sei se ele está evoluindo? No primeiro momento eu vou anotar essa frase. Depois eu vou soltando essa frase com o tempo, mas no primeiro momento eu anoto essa frase com impacto emocional mais intenso, né? E vou avaliando esse paciente. Não muda também os protocolos, né? No primeiro nível, no nível 1, que eu te sugeri você falar para o paciente, levanta do outro lado da cama, escova os dentes com a outra mão, põe o pé no chão que você não colocou no dia anterior. Não muda, porque esses protocolos são protocolos de evolução, e não importa qual é o ponto que o paciente se encontra, esses protocolos vão ajudar esse paciente a evoluir. E aí a gente tem uma outra infinidade de protocolo, que lá dentro do curso você vai ter acesso, muitos protocolos, né, de evolução, e você vai poder escolher qual que cabe melhor para o teu paciente, qual que atende melhor as necessidades do teu paciente, né? Então, você pode utilizar aqui a frase de efeito, você pode utilizar os protocolos de mudança de consciência, porque quando eu insiro um protocolo de mudança de consciência para o meu paciente, ele já vai passar a semana toda trabalhando essa consciência. Imagina que é como arando a terra. Arando a terra, não sei se você já teve a experiência de ver isso na realidade, mas quando a gente ara a terra, a gente está afofando a terra, a gente está preparando a terra para receber a semente. E esses protocolos vão fazer isso com o paciente. Durante a semana, esses protocolos vão estar trabalhando na consciência do teu paciente, para quando ele retornar na próxima consulta, você só planta a sementinha. Vai facilitar a tua vida enquanto profissional de terapia. Então, você vai plantar as sementinhas ali e você vai seguir o mesmo processo. Aí, esse paciente evoluiu, ele foi para o nível 3 de consciência. Nível 3 de consciência é o nível que a gente chama de dedução. Nesse nível 3, que é a dedução, esse paciente passou, suponhamos que ele já passou pelo nível 1, passou pelo nível 2, e agora ele está no nível 3. Chegou aqui no nível 3, ele também vai ter um comportamento específico que denota que ele está nesse nível 3. Que comportamento é esse, então, Eliane? É o comportamento de, peraí, não é possível que essa vida seja só de sobreviver, né? Que eu só tenho que trabalhar para comer e dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir. Não, deve ter mais alguma coisa na vida. E também não é possível que todas essas pessoas tenham inveja de mim. Não é possível, gente, nem tem tanta coisa assim para as pessoas ficarem morrendo de inveja de mim. A pessoa começa a pensar, ela começa a analisar, ela começa a perceber. De repente, gente, eu não estou à toa aqui nessa vida, né? De repente, pode ser que tenha alguma coisa a mais para eu viver aqui. Não é possível, né, gente? Deve ter, a pessoa começa a acordar. Eu falo que ela começa a, né, dar aquele up, assim, dar aquela... Ela ainda não levantou, ela ainda está deitada, né? Ela abriu o olho e ela ainda tá percebendo que ela está acordando, eu falo aqui nesse nível. Porque dela começa a aspirar. Eu acho que eu também posso estudar, eu acho que eu também posso fazer um curso. De repente, quem sabe, eu posso sair daquele emprego que ela reclama tanto do salário, lembra? Posso sair daquele emprego que eu não estou feliz, eu posso ter meu próprio negócio. Ela começa a aspirar, ela começa a perceber que a vida tem algo mais para se viver. E aí, aqui ela entra em conflitos, né? É quando começa, eu digo que começa aqui as crises existenciais das pessoas. Ela quer saber para que veio, por que veio, quem que é ela aqui, por que ela está aqui, o que ela está fazendo aqui. Ela escuta alguém falar que tem uma missão, um propósito, e ela quer saber qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, e ela começa a aspirar, ela começa a ficar pirada aqui, porque ela começa a aspirar e ela quer saber de tudo, ela quer ler tudo, nesse nível, o que pode acontecer da pessoa querer comprar todos os livros que ela vê pela frente, mas ela não vai ler nenhum, porque ela ainda não sabe como fazer, ela não tem um rumo, ela não tem um norteio, ela não tem uma direção. E aí ela vai chegar lá para a tua terapia, né, perdida na vida, perdida, né, tipo, você vai falar para ela assim, o que te trouxe aqui? Ela não sabe. Nossa, eu nem sei o que me trouxe aqui, eu nem sei por onde começar, eu nem sei o que eu tenho que te falar, eu nem sei, né? E você provavelmente já tenha recebido pessoas com essa queixa, né? E quando a pessoa está nesse discurso, posso perguntar um pouquinho mais. Você estuda? Você trabalha? O que você faz? Ela fala, nossa, menina, eu trabalhei 20 anos num emprego que eu odiava o emprego, odiava o salário, odiava as pessoas, já tudo.
E aí eu tive coragem de sair do emprego, agora eu tô deprimida, porque eu quero voltar para lá, porque eu não achei outro emprego. Acontece muito disso, porque a pessoa que ela começa a aspirar, só que como ela não sabe ainda como fazer, ela vai dando tiros para todos os lados, né? Tiro para todos os lados e pode ser essa a questão que leva ela para terapia, ela chega lá para você. E ela chegou nesse discurso, você já sabe, terceiro nível de consciência. O que tem que fazer com essa pessoa? Você vai fazer com essa pessoa mesmo que você faria se ela estivesse no primeiro, se ela estivesse no segundo. Você sabe que aqui, no primeiro nível, você não vai ser aquela pessoa que vai de cara fazer a pessoa pensar porque ela está ali porque ela não quer pensar, mesmo porque ela acha que você vai pensar por ela. No segundo nível de massa, você não vai poder jogar na cara dela, e a gente nem faz isso, né, porque nem é profissional, que não é as outras pessoas que têm inveja dela, não, que isso é uma coisa dela, que é uma projeção dela, que ela está projetando lá fora. Não sou desse jeito, e a pessoa não vai aceitar e tal. E aqui você vai ajudar essa pessoa. Aqui não tem problema que você fala ou não, no sentido da questão consciência dessa pessoa. Porque aqui ela está tão perdida nas próprias questões internas dela, que o que você trazer para ela, ela vai pegar. É uma luz. O que você trazer aqui vai ser para ela uma luz no fim do túnel. E é um ponto muito legal. A pessoa evolui muito rápido daqui. Por que ela evolui muito rápido daqui? Porque ela já está nesse processo de início de acordar, entende? E por ela ter entrado já nesse processo de acordar, é muito mais fácil, né? Você fala para ela, olha, você acordou, né? Você acordou, então agora o que precisamos fazer? Precisamos decidir qual é o caminho que você quer seguir, o que você está buscando na vida, qual que é o teu interesse, É claro que você vai conversar com essa pessoa, né, de acordo com o que ela vai te trazer de discussão, mas aqui vai ser muito tranquilo você ajudar essa pessoa a evoluir de nível. Você vai utilizar a mesma questão de anotar a pergunta para você poder avaliar se ela está evoluindo? Vai também. Você vai poder usar os protocolos de mudança de pensamento? Vai também, porque esses protocolos vão até ajudar ela a ajustar os próprios pensamentos, né? E aí você vai fazer a sua abordagem, aquilo que você precisa fazer para que essa pessoa saia desse nível, né? Uma característica importante que tu vai notar, tá? Desses 7 níveis aqui, os 4 primeiros, cadê? Aqui, os 4 primeiros, eles são o quê? São níveis em que a pessoa foca muito, mas muito mesmo para fora. Ela foca a culpa do outro, então ela está se culpando por causa do outro, é sempre por causa de alguma situação externa, tá? E aqui, nos 3 mais altos, nos 5, 6 e 7, a pessoa, ela, majoritariamente, está focando para dentro. Ela está se auto-observando, ela está identificando as questões internas dela, e ela já está entrando num processo de ela encontrar as soluções por si própria. Ela está aprimorando essa habilidade de saber resolver essas situações emocionais, situações que ela estiver vivenciando. E aqui, quando você observar que a pessoa ela já mudou a tua forma, né, de pensar a realidade, você percebe ela mais organizada mentalmente, você percebe ela mais focada mentalmente, ela já está em processo evolutivo, ela já está evoluindo, né? Lembrando que esse nível ainda de dedução é um nível onde a pessoa está sempre projetando para fora as suas questões internas. Ela ainda está achando que o culpado pela situação que ela vive, né, ainda está fora, é o outro de alguma maneira e não ela. Nesses 4 níveis aqui, que eu vou entrar no quarto agora, que é o crítico, a reatividade, massa, dedução e crítico, nós precisamos levar a pessoa a sair de fora e entrar para dentro de si. É quando ela pega e traz para si a responsabilidade, não é mais culpa, né? A gente já vai ter trabalhado essa questão dela, não é mais culpa, não é mais o outro, né, lá fora culpado pelas questões internas dela, mas é responsabilidade dela. A gente consegue trazer para si. E quando a gente consegue fazer isso e a pessoa consegue pegar aquilo que ela estava projetando para fora agora, enquanto responsabilidade sua, ela consegue lidar com aquilo e ela consegue modificar e transformar aquilo, né, a favor próprio.
porque ela não consegue mudar enquanto ela está lá, enquanto está lá fora, enquanto está sendo projetado para o outro. Mas ela consegue mudar quando ela traz para si, porque na verdade a questão toda, né, está aqui dentro. É parte daqui para fora. O que está lá fora é uma projeção das situações internas dela aqui. E como ela não sabe disso ainda, né, a gente precisa deixar o paciente consciente dessa situação, tá? Tem um detalhe importante. Às vezes o teu paciente ele vai chegar já no 4, às vezes ele vai chegar já no 3, às vezes ele vai chegar numa transição de um para o outro. Essas coisas acontecem também, tá? Essa é uma separação que é didática, para você ter mais facilidade de identificar, mas pode acontecer de eles estarem em transição também, tá tudo bem. Exato, você vai focar em levar eles continuamente lá para cima, para crescer. Exato. E essa questão de transição é bem bacana a gente saber, porque aí o que vai acontecer? Tem reatividade muito intensa no nível 1, mas esse paciente do nível 2 também pode apresentar reatividade em relação à própria realidade que ele está vivenciando no nível 2. O nível 3 também pode, o nível 4 também pode. E aí pode acontecer de você falar, gente, eu não entendo o que acontece com aquele paciente, porque ele vem, ele faz a terapia, ele parece que melhora, e quando ele volta na próxima sessão, ele tá reativo, ele tá com aquele mesmo, com aquele mesmo discurso e tudo mais, né? Pode ser que você não esteja percebendo os níveis de evolução do teu paciente, você acha que ele não está evoluindo por você, né? Já ter trabalhado essa questão lá atrás, ele está trazendo essa questão de novo. Pode ser que ele está trazendo essa questão de novo agora, mas essa questão que ele está trazendo está relacionada a uma outra situação que ele está vivenciando, já não é mais aquela situação que ele trouxe para você lá no início. Porque vai ter. Porque nesses 4 níveis, né, que é o 1, 2, 3, a pessoa ainda está projetando para fora. Aconteceu qualquer coisa na vida dela, o culpado é sempre o outro. Ela vai começar a entrar nesse processo de consciência agora, a partir do nível 4. E pode acontecer, como o Ricardo já falou, da pessoa chegar para você no nível 2. Pode acontecer também dela chegar no nível 3. Porque mesmo que ela não tenha feito terapias antes, esse processo de evolução vai acontecendo simultaneamente com a pessoa. À medida que ela entra em contato com um livro, ela pode assistir um filme que seja um filme que tenha uma história diferente. Alguma coisa que ela entra em contato pode ajudar no processo evolutivo dela. Então, esses saltos podem acontecer com ou sem a sua ajuda, por outros meios, né, de convivência dessa pessoa. Então, pode ser que ela chegue em vários níveis. Conhecer os níveis vai me ajudar a saber qual que é o nível que a pessoa chegou para mim. Se ela está no 1, no 2, no 3, no 4, nos demais. Se ela estiver no 1, a minha intervenção terapêutica é fazer ela subir as escadinhas, ir para o 2, ir para o 3, ir para o 4, né? Se está no 2, eu deixo o 1. Eu entendo que ela já superou esse 1, então nós vamos para o 3, para o 4. Se está no 3, eu esqueço o 1 e o 2. Eu evoluo do ponto que ela chega para mim. Porque assim, ó, ela chegou no 3, numa exposição, ela chegou no 3. Aí eu trago ela lá para o 1 e para o 2. O 1 e o 2 não faz mais sentido para ela. Ela já passou sozinha por ali. Ela vai falar, ixi, sei mais do que esse terapeuta. Sei muito mais do que ele precisa da terapia. Acho que eu mesmo vou fazer, ser minha própria terapeuta. Né? Então, entender os níveis nos ajuda nesses sentidos, né? A sermos e continuar sendo a autoridade, porque é o que nós precisamos ser, né? Não um autoritarismo, mas uma autoridade. Eu sou terapeuta. Teoricamente, em relação à terapia, eu preciso saber mais do que o meu paciente, né? Eu preciso saber. Então, a gente vai ter esse conhecimento para a gente saber um pouco mais. Então, agora, a gente vai para a próxima parte, que é para te explicar em como você vai conseguir atrair pacientes. Então, no nosso método, como que funciona? O jeito mais fácil, mais rápido de você ter a agenda cheia, de você manter ela cheia, é você atuar com as pessoas que você já tem uma solução para elas, né? E aí eu vou te dar um exemplo. Se você tem lá 20 pacientes e cada um é completamente diferente um do outro, você tem lá crianças, aí você tem adolescentes, aí você tem idosos, aí você tem uma pessoa que tem um toque, aí você tem uma pessoa que tem síndrome de Down, outra pessoa que tem um problema com o filho que perdeu, outra é depressão pós-parto, enfim.
completamente diferentes. O que você vai fazer? Você vai se matar estudando essas situações, e quando você estiver atendendo muitas pessoas diferentes, você não vai conseguir ter qualidade. Ou seja, se você não tem qualidade, você não consegue levar essas pessoas até a alta, o que elas vão fazer? Vão desistir e não vão ter o que elas vieram buscar. E você não vai conseguir aumentar o seu reconhecimento profissional e tudo mais. Então, a gente está focando no longo prazo. E por mais que possa parecer contraintuitivo, o caminho mais fácil de você ter uma carreira estruturada no longo prazo não é o caminho mais difícil. Não é o caminho de você atender todo mundo diferente. Porque se você fizer isso, você vai tender a cair nesse problema, que é não ter horas no dia mesmo para conseguir estudar tudo e entregar uma boa qualidade de atendimento. Por isso, a gente faz uma definição de uma coisa que a gente chama de paciente ideal. E o que é o paciente ideal? O paciente ideal é a pessoa que tem um problema que você sabe resolver. E aí vale muito, mas muito mesmo, a tua experiência de vida. De repente você virou terapeuta porque você passou por uma situação muito traumática, um problema muito grande, uma dificuldade muito grande, e você gostaria de ajudar pessoas que passaram por isso. A teoria da formação, ela é ótima, mas essa experiência prática, ela te dá uma percepção mais aprofundada sobre aquela situação específica. Então, talvez seja aí um caminho. Você pode escolher o que você preferir. Literalmente, você pode ser referência, você pode ter uma carreira bem estruturada em literalmente qualquer área, com qualquer paciente ideal. Se você já atende, né, se você é uma pessoa que já atende várias pessoas e tudo mais, eu recomendaria você fazer com aquele dos que tu atende, que tu tem mais afinidade. Qual é o paciente ideal? Tá? Para você focar suas comunicações e começar por aí. Depois, você pode ampliar para mais, conforme você vai se sentindo confortável com o tempo. Tá? Mas aqui a gente já vai começar com o caminho mais fácil para você conseguir ter o resultado. Não é do dia para a noite, mas é um caminho sólido em que você vai ter resultado efetivo. Vamos lá. Para você definir o teu paciente ideal, você precisa entender algumas características demográficas e algumas características inconscientes e conscientes do teu paciente. Basicamente, demográficas são aquelas características de localização, se você atende presencial é muito importante, bairro, idade, faixa etária, e aí entra uma questão importante em relação à idade. Pessoas que têm menos de 25 anos tendem a ter um poder aquisitivo mais baixo, pela própria evolução da sociedade ali na questão trabalhista. Então, quando a gente for atrair os seus pacientes ideal, a gente tende a não ir num público muito jovem, a não ser que seja uma situação específica. E o público com mais idade, você tem que considerar e entender se aquele público que você está buscando, ele é um público que tem interesse em terapia, que compreende que a terapia é uma solução para isso. Se não, você vai ter um trabalhinho a mais. O caminho mais rápido e mais fácil de você ir é pelo meio. É o miolo da população ali, de 30 a 45, 30 a 50 anos, vai ser o mais fácil de você converter. Beleza. Homens ou mulheres, vai depender do teu público. Você vai escolher aí qual que é, tá? Se você é mulher, tem uma atençãozinha especial ali na hora de você fazer anúncio, e se você for colocar homens, pode ser que você tenha algum problema em relação a isso. Algum ruído, algumas brincadeiras. Se não, eu recomendaria você focar mais no público feminino. Perfeito? Se você tem o teu paciente ideal, por exemplo, que ele é um adolescente, ou ele é uma criança, e você quer atender, você vai direcionar as comunicações para os pais. Então, você vai falar uma linguagem que comunica com o pai em relação ao filho. Perfeito. Passamos essa parte dos dados demográficos, da localização e tudo mais. Aí a gente vai para uma parte que é principal mesmo, tá? Que é você entender o que passa no inconsciente dessa pessoa. Por exemplo, uma mulher que tem lá depressão pós-parto, o que ela está passando? O que ela está vivenciando? Quais são os dia a dia dela? Quais são as frases que ela fala para si mesma? Quais são as queixas que ela traz na anamnese? Então, o que você vai fazer agora para a gente poder entender o que está... A gente vai entender o inconsciente e inconsciente, para poder fazer uma comunicação assertiva. Então, consciente é o que ele traz na anamnese. O que está ali? Por exemplo, a mulher está num relacionamento, o relacionamento está dando mega de um problema, a pessoa está querendo separar dela.
e ela não quer separar. E aí eles vão para terapia, param na sua frente. Qual é a queixa? Então, o primeiro passo é você fazer a definição do que está no nível de consciência da pessoa. Lembra da pontinha do iceberg lá? É a pontinha. O que ela está trazendo na queixa dela é aquilo que está na consciência. Então, a gente vai entender o que está na queixa e depois entender o que está no inconsciente dela. Você vai fazer uma lista, pode ser agora, pode ser depois, mas você faz essa lista, tá? Coloca ali 30 queixas do meu paciente ideal. Faz isso, coloca ali uma por uma e lista. Essas queixas vão, junto com os dados demográficos, vão consolidar o teu perfil do teu paciente ideal. Que é isso que a gente vai utilizar para atrair essas pessoas para você. Então, gente, agora a gente vai para a próxima parte. A gente vai entender como você vai se comunicar com o teu paciente ideal que tu acabou de definir. Então, uma coisa importante, se você não fizer essa definição, a tendência é que você tenha muita dificuldade de conseguir fechar um volume alto de pessoas. Pode ser que você feche uma ou outra, mas vai ser bem mais difícil de você conseguir fazer isso se você for genérico. Quando é muito, muito genérico, as pessoas tendem a se identificar menos, tá? E por essa falta de identificação, elas não têm tanta facilidade assim em tomar uma decisão de fechar. Elas vão estar investindo dinheiro, o tempo delas, e isso precisa fazer sentido para essas pessoas. E para fazer sentido para essas pessoas, elas precisam perceber que você entrega uma solução para um problema que ela tem. E quando você é muito genérico, é difícil de você pegar um problema que todo mundo tem e tu conseguir parecer alguém que sabe do que está falando. Se você é muito genérico, você não soa como alguém muito especialista na coisa. E a pessoa vai tender a escolher, colocar o dinheiro dela em quem é mais especialista, ou quem parece mais especialista. Então é por isso que você precisa fazer essa definição, tá? Ah, Ricardo, mas e se eu não fizer? Você vai pagar o preço. Você é adulto, responsável, profissional, você sabe que, tô te dando esse conselho, já vi o que acontece quando a pessoa não faz. Estou te dizendo o que acontece. Você pode escolher não fazer. Agora que você definiu o paciente ideal, a gente vai precisar fazer o quê? A gente precisa fazer uma comunicação para que esse paciente entenda, né? E feche. Entendendo que existem 3 níveis de percepção que a população tem sobre o problema que elas estão enfrentando. Quanto maior o nível de consciência da pessoa sobre aquele problema, quanto maior o nível de consciência que ele tem sobre você, sobre a sua ferramenta, sobre o problema que ele tem, que ele está enfrentando, maiores são as chances de ele chegar para você e fechar. Quem é o paciente que está nesse nível? Quem é a pessoa que vai virar teu paciente? Ele chega para você nesse nível. Ele chega nesse nível já percebendo o que ele está precisando. Quando ele foi lá para o YouTube pesquisar, ele achou blogs e artigos e entendeu sobre a situação. Nesses artigos e blogs aparecia lá que ele precisava buscar o profissional X. Então ele foi e está fazendo isso. Ele está buscando uma solução ativamente, ou ele está muito perto de buscar essa solução e você vai aparecer para ele, naquele momento ideal de compra. O momento de compra é o momento que a pessoa está mais propícia a comprar um serviço ou um produto, ou seja o que for. O momento de compra é um momento da vida daquele ser humano em que ele disse chega. É o dia do chega, chegou na vida dele. É o dia do chega para ele querer emagrecer, é o dia do chega para ele querer fazer alguma coisa em relação ao relacionamento, é o dia do chega no trabalho, é um dia que ele chegou no ápice e que está doendo muito. Quando é que esse dia acontece na vida das pessoas? Quando aquilo está ali acumulando algum tempo, chega um momento em que ele decide. E para ele tomar a decisão quando está quase fechando, é um empurrãozinho, porque ele já está muito inclinado, ele já está buscando isso. Já está buscando essa transformação, já está com uma energia direcionada nesse sentido. Então, essa pessoa que vai, por exemplo, buscar você no Google, vai botar lá, psicólogo na minha cidade, psicólogo casal, ele vai colocar lá e vai procurar alguém. Ou vai pesquisar online. Ele pode estar buscando também para um atendimento online. Este é o paciente de prontidão. Pessoa que está em um estado de prontidão, ela está pronta para fechar. Tem um outro nível de consciência que é menos consciente. Então, é como se fosse uma escala.
poucas pessoas prontas, uma quantidade considerável de pessoas que estão no processo de descobrir a solução do problema delas, e um gigantesco volume de pessoas que não fazem a menor ideia que está passando por aquilo e como aquilo está influenciando a vida dela. Então, se você entender isso que eu vou te falar agora, você vai ter metade do caminho andado para você ter a sua agenda cheia. Vai ter depois a parte de estratégia, a parte de ferramenta, mas se você entender isso, você vai entender como em cada comunicação que você faz ao longo do resto da tua vida, você vai poder conduzir a pessoa por um processo em que ela vai aumentar a consciência sobre o problema, aumentar a consciência sobre problemas que aquilo vai ocasionar na vida dela no curto, médio e longo prazo. Ela vai entender a gravidade daquilo e vai tender a priorizar isso naquele momento. E com a priorização alta, você tem a oportunidade de fechar vários pacientes. Então, entendemos que temos um que é prontidão, temos um outro que é de necessidade oculta, ele está com aquela necessidade, mas não é óbvio para ele. E o terceiro é o de oportunidade. Pessoas que estão andando pela internet abertas à oportunidade. Aqui nós temos a pessoa que já está buscando, aqui nós temos a pessoa que está sofrendo, mas não percebe. É um exemplo clássico do relacionamento abusivo. A pessoa está sofrendo a dor do relacionamento, de ter privação, de se afastar dos amigos, de ter a família distanciada. Ela está sendo, talvez, exposta ou humilhada publicamente. Ela está sentindo aquelas dores. Mas isso está oculto para ela. Por quê? Porque quando ela sente a dor, o machucado, a ferida, o que acontece imediatamente? Vem uma frasezinha na cabeça dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, que diz: isso é normal. Homem é tudo assim. É normal esse tipo de comportamento. Ciúme tem gente que pensa que ciúme é, de fato, uma forma de expressar o amor. E se essa pessoa tem essa crença, essa frasezinha que fica no ouvido dela falando, ela está tendo a visão dela, ou o problema, a gravidade da situação está sendo ocultada por essas frases que ela fala para si mesma. E aí, o que você vai fazer? Você vai trabalhar em cima dessas frases, modificar a percepção dela sobre aquela situação, para que ela entenda a gravidade da situação. E com a gravidade, ela entendendo a gravidade da situação, a percepção dela sobe. A prioridade dela em resolver isso sobe. E ela busca o teu atendimento, e ela torna isso uma prioridade na vida dela, a ponto de ela desembolsar um valor financeiro pelo teu serviço. E na oportunidade, por exemplo, vamos pegar ainda nessa linha de raciocínio de relacionamento, só para fazer uma comparação, tá? Aqui, por exemplo, na prontidão, é o casal, eles recém passaram por uma traição, ou por um filho que faleceu. Eles estão com uma urgência muito grande, eles precisam da tua ajuda, eles vão buscar no Google e vão te achar. Aqui é uma situação, por exemplo, ainda dentro de relacionamento, em que tem lá um relacionamento abusivo, um está prejudicando o outro, ou ambos estão um prejudicando o outro, tá? E eles não estão percebendo o que eles estão fazendo, eles estão indo de mal a pior, né? E aqui, no terceiro, não. No terceiro a pessoa está tranquila, o relacionamento não está ruim, não está discutindo, não estão brigando, não. Mas essa pessoa, ela já passou por outras experiências antes. E ela viu que o relacionamento, por exemplo, tende a se desgastar com o tempo se você não rega as plantinhas direitinho, né? Digamos assim. Então, o que essa pessoa vai fazer? O que você vai fazer? Você vai mostrar para essa pessoa, por exemplo, que existe uma oportunidade de ela ter um relacionamento saudável se ela souber as ações de manutenção que ela precisa dar, se ela aprender a escutar o parceiro, a parceira, se ele aprender a se comunicar com clareza e expor os seus sentimentos de uma forma saudável e sem agredir a pessoa, sem julgar a pessoa, e se tornando assim, levando uma transparência maior para essas situações que acontecem no dia a dia. E para ela conseguir aprender a fazer isso nesse universo do relacionamento, que é enorme, né, de interações diárias, o melhor caminho é de você buscar uma ajuda de um terapeuta e estar indo na sessão semanalmente, trazendo as situações. Assim, com o tempo, você vai aprendendo a dar essa manutenção,
regar esse jardim maravilhoso do relacionamento e você ter um relacionamento que vai durar muito tempo e de forma saudável, em que não vai precisar existir um rompimento com um forte impacto emocional, com gente brigando, chorando, não vai precisar existir conflito, tá? Eles podem buscar uma solução melhor. E você vai ser o caminho para eles encontrar essa solução. Então, nós temos 3 níveis de consciência bem definidos. O lado de cá, quem já está pronto. O lado de cá, quem está passando por uma dor e ainda não está pronto. E do lado de cá, quem está simplesmente aberto à oportunidade, você vai poder ter pacientes dos 3 níveis de consciência, fechando rapidamente. Se você fizer, te dei até um exemplo de uma comunicação para você fazer para a oportunidade, para levar ela direto para o fechamento da agenda. E aí, o que eu chamo isso? Eu chamo isso de sementes, tá? Semente de oportunidade, de necessidade oculta e de urgência. São 3 sementes, você vai plantar elas todos os dias, ou sempre que você puder, e elas vão estar sempre direcionando a pessoa por esse processo de aumento de consciência. Então, ela vai começar aqui, a pessoa que já está quase pronta, você não precisa de muita criatividade mesmo, você só vai expor a situação para ela mesma e conduzir ela para fechar. Que é o que a maioria das pessoas faz, né? Depois, na necessidade oculta, quase ninguém faz. Que você vai levar a pessoa a entender mais sobre aquele problema, sobre aquelas frases. Você vai derrubar essas crenças sobre aquelas frases que a pessoa se fala, para que ela entenda, e vai ajudar ela a entender como isso prejudica a vida dela. No curto prazo, médio prazo, longo prazo, depende da situação. Nesse ponto, você conduz a fala para a ferramenta, né? Você trouxe um problema, mostrou o problema, agora você dá a solução. Você não vai dar uma coisa vazia para a pessoa. Dá uma solução. Qual que é a solução? A solução, por exemplo, é a tua terapia, psicologia, psicoterapia, a tua formação. Você vai falar essa ferramenta, explicar como ela interage com o problema, como você soluciona aquilo. Você sabia que se você estiver em um negócio físico, você pode utilizar as ferramentas e você encontrar as pessoas que têm o perfil que você está procurando na região que você atende presencial? Você sabia que é possível você encontrar as pessoas que moram e separar elas das outras? Que é possível você encontrar as pessoas que trabalham na tua região, de repente não moram ali, mas elas trabalham, porque todos os dias elas vão naquele lugar e o celular delas tem um GPS. E o celular vai lá todos os dias. E a pessoa marcou que trabalha ali, no Facebook, enfim. Então, tem como você direcionar anúncios para as pessoas que vai ser logisticamente bom para elas, porque vai estar perto do trabalho, elas saem, já vão marcar um horário, já vão na sessão com você, ou no online, que aí você pode atender em qualquer horário, né? Dá para fazer muita coisa mesmo. Inclusive filtrar lá, por exemplo, Ricardo, mas eu quero trabalhar com pessoas que têm insônia, como é que eu faço? Você faz um anúncio da 00:30 até as 4:30 da manhã, só naquele período você vai aparecer num anúncio dizendo, você está com dificuldade para dormir? Eu tenho a solução. E aí você direciona a pessoa para ela fechar com você. Olha que legal. Gente, tá fazendo infinitas coisas. Então, agora que você entendeu um pouquinho desses 3 níveis de consciência, o que você vai fazer? Você vai preparar títulos e conteúdos que vão falar com cada um desses níveis de consciência e conduzir eles por esse processo de entender sobre o próprio problema, sobre a solução que existe para esse problema, sobre essas falas que eles falam para si mesmos. Você vai ajudar eles a entender todo esse processo. Ajudou eles a entender esse processo? No mesma publicação ainda, você vai, seja ela impulsionada ou gratuita, você vai fazer o quê? Você vai direcionar uma fala no sentido de levar ela a entender como a tua terapia ajuda ela naquele sentido. E na terceira etapa, você vai direcionar a pessoa dizendo para ela que se ela está passando por aquela situação, se ela chegou até ali, você pode ajudar. E para isso, ela precisa te mandar uma mensagem inbox, tá? Faz isso, porque se você manda a pessoa, por exemplo, escreva nos comentários, e aí alguém chega, ela se interessa, e olha, não tem nenhum comentário, pode ser que ela não comente também, simplesmente porque ninguém fez. Algumas pessoas podem ter isso, que assim você também protege um pouquinho você mesmo, e você fica mais em paz também, né?
para fazer uma publicação assim, o que você sente também que não vai ter nenhum problema, nenhum efeito negativo na tua carreira, na tua visibilidade em relação a isso, por causa de você estar mandando a pessoa lá dentro, né? No privado, onde ninguém vai estar sabendo quantas pessoas te chamaram. E isso vai fazer com que você faça o quê? Você consiga, dependendo do valor que você investir, atingir 3 a 5 pacientes por semana. Então, vai ter lockdown, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter um monte de situações acontecendo, mas se você estiver fazendo isso aqui, você vai estar numa crescente de pessoas fechando com você. Uma crescente, uma crescente. Ah, se está entrando 3, 5 por semana, saiu uma, saiu duas, a tua agenda continua crescendo devagarinho até você chegar num ponto onde você sente, aqui tá bom, aqui tá legal, e agora a gente vai trabalhar na manutenção disso. E aí é um outro jogo, tá? Dentro do curso do método terapia na prática, a gente também tem essa parte mais intermediária, que é da manutenção da agenda cheia, e a parte avançada, que é para você escalar, crescer no longo prazo e ter resultado com a valorização do teu valor por hora de sessão, com a possibilidade de você atender grupos e de você ir para um jogo onde você vai ter muito mais impacto na sociedade, muito mais transformação e onde você vai ter a possibilidade de transformar muito mais vidas, né? Aqui a gente está dando o básico, a introdução do que é necessário para você começar. Então, a partir disso que eu te mostrei, é possível você entender um pouco de como que é possível encontrar as pessoas certas. Ricardo, mas eu quero trabalhar no nível Brasil, eu não trabalho em atendimento presencial. Maravilha, vai ser ainda mais barato de você converter, tá? Só vai precisar do quê? Saber fazer essas sementes de um jeito adequado, que vai conduzir essas pessoas para o fechamento, colocar as sementes na frente das pessoas certas e fazer esses filtros muito bem feitos, tá? Dedica, sim, uma hora e meia, coloca o teu tempo nisso, porque realmente faz muita diferença. Você colocar o seu tempo, dedicar a sua cognição para entender esse público. E o que a gente percebeu? A gente ficou um certo tempo, né, fizemos 4 turmas de mentoria, e nesse processo, o pessoal das mentorias sempre fazia perguntas relacionadas, né, se a gente não tinha uma sequência, uma gravação, um passo a passo, né, para elas poderem consultar sempre que quisessem, porque a mentoria, ela é um processo mais personalizado, né, mas ela depende de a gente estar lá. E na gravação, com passo a passo, a pessoa pode consultar quando ela bem entender, né, então isso facilita bastante. E foi aí que a gente decidiu que a gente ia fazer a gravação do nosso método, colocar ele no papel, né, e estruturar ele, e fazer o download do que a gente faz, e colocar ele lá, né, numa sequência bem definida, estruturada nesses 3 passos que a gente te falou. Então, aqui eu te mostrei um pouquinho da base da parte de conseguir os pacientes. A Eliane te mostrou a base de você entender os níveis de consciência, para você poder julgar por você mesmo e entender se faz sentido para você. Faz sentido para vocês que a gente te mostrou até agora? Desse jeito, é possível você fechar a agenda, de você ter muitos pacientes e de você ir avançar para o próximo nível. Porque encher a agenda, gente, é o começo só da carreira. Apesar da maioria dos terapeutas levar 5 a 10 anos, isso é uma coisa que se você fizer isso que eu estou te mostrando aqui, você já vai conseguir fazer isso em meses, sozinho. Então, o que acontece? Fizemos as gravações desse método, estruturamos. Essa é a área de membros. Na área de membros, você vai ter ali o módulo, os 3 pilares do curso todo estruturado. O módulo relacionado a tudo o que acontece entre o paciente sair da casa dele e estar na tua agenda. Tudo o que acontece nessa jornada do cliente, de ele sair lá da casa dele e ele estar na tua agenda. Como você fecha o paciente online, como você conduz esse processo de diálogo com ele para fechar, quais são as estatísticas esperadas quando você faz um anúncio, quais são as estratégias que você pode utilizar para fazer captação de pacientes sem anúncio, como você faz para encher a sua agenda sem fazer nenhum vídeo, sem aparecer, né? Se você tem alguma dificuldade com a câmera, isso não é um problema, isso é totalmente possível, tá?
E a gente tem alunos que fazem, então tranquilo, você vai conseguir também. Além disso, a gente tem ali a parte toda, então, para conseguir pacientes, para conseguir atrair, fechar esses pacientes, comunicar com eles, você vai ter ali as sementes muito bem detalhadas e explicadas a fundo, exemplos de anúncio para cada uma das sementes, de títulos, de comunicações, tudo muito bem detalhado, e exemplos de tipos diferentes de anúncio, anúncio de comparação visual, anúncio de comparação que tem um grande, um pequeno, anúncios de prontidão. Você vai entender um pouco dessa parte de publicidade, né? Como que se faz em 15 segundos você conduzir uma pessoa até um processo em que ela está com vontade, um desejo de fechar. Gente, 15 segundos parece pouco, mas é o suficiente. É o que, hoje em dia, o que mais dá certo são os anúncios de 15 segundos. Por incrível que pareça, em nível mundial, os anúncios de 15 segundos, eles geram uma conversão gigantesca. Por quê? Porque ali é muito rápido, é muito dinâmico, e a pessoa já se você pensar muito bem, a gente vai te mostrar como pensar isso, você consegue conduzir ela para esse processo de ela ter clareza de que ela tem aquele problema e que ela precisa de solução, e direcionar ela para agir. Agir como? Né? Te chamando, fechando um horário contigo, né? Claro. Então, nesse primeiro passo do curso vai ter isso, tá? A segunda etapa do curso vai ser de técnicas, ferramentas, protocolos terapêuticos, todas essas questões de você atender mesmo o paciente, e a gente vai te dar ferramentas coringa que você vai poder utilizar sempre que o paciente chegar para você, protocolos para você mandar ele para casa, para ele continuar tendo atendimento todos os dias da semana dele, protocolos para o sono, como você utilizar o sono a favor da transformação do teu paciente para que ele chegue no resultado mais rápido. Protocolos que você vai mandar ele para casa e que vão ajudar ele a chegar mais pronto, porque tu já está planejando dar para ele na sessão seguinte. Olha que é muita estratégia, gente. Isso tudo que a gente vai te mostrar dentro do método, não tem nada que você vai ter visto na faculdade. Nem psicologia, nem psicoterapia, nem nenhuma formação. A gente vai te dar algo real, feito e testado e validado no campo de batalha, na execução diária ali com pacientes reais vivos, com situações reais, pacientes reais, situações reais, tá? Então a gente está te dando prática, por isso que a gente chama aqui de terapia na prática, porque nós nos preocupamos em te dar aquilo que vai te gerar resultado financeiro, que vai te gerar resultado, acima de tudo, de você atingir o teu propósito enquanto terapeuta, teu propósito de vida, que às vezes está sendo drenada a tua energia, se você está com nenhuma arvorezinha secando e definhando, sem energia, sem nutriente no solo, sem água, porque você não consegue sobreviver da tua terapia. E aí acaba tendo que sair para um outro emprego e tudo mais, por causa de você não saber o que fazer na vida real. Porque a faculdade, ela preparou você muito bem na teoria. Mas tem coisas que nem cabe a faculdade te ensinar. E é isso que a gente está te dando aqui, é um complemento, é um a mais. Eu acredito que esse método é um método essencial para qualquer profissional que esteja se formando, ou que já tenha se formado, para você ingressar no mercado de trabalho do jeito certo. E o que acontece? Né? Então, nesse método, a gente vai ter esses dois pilares, e o terceiro, que é a de estratégia. Estratégia de crescimento da tua carreira no longo prazo, para você estruturar a tua lista de pacientes, a tua lista de espera, para te estruturar o crescimento do valor da tua sessão, para te estruturar o crescimento da percepção das pessoas sobre você como autoridade no mercado, na área que você escolheu, para você começar a ter 1, 2, 3, 5 pacientes ideais, e você saber se comunicar muito bem com cada um deles, falando exatamente com o que mais eles precisam ouvir. Então, vocês vão ter esses 3 pilares estruturados em dezenas e dezenas de aulas. As aulas
estão em gravação e vão continuar em gravação. A gente tem os processos de mentoria, a gente tem vários lives, interações e conteúdos com os nossos alunos, e conforme a gente vai percebendo mais necessidades, a gente vai constantemente melhorando o método e colocando mais e mais complementos e exemplos e conteúdos lá dentro. E tem mais uma outra coisa extremamente importante que aconteceu, que foi uma demanda que aconteceu. Nós percebemos que era necessário a gente ter uma comunidade. Por quê? Nós estávamos fazendo estudos de caso dentro da mentoria e criamos um acervo de estudos de caso de pacientes, de todos os tipos de pacientes, de todas as áreas de formação de terapia, psicologia, etc. E nós resolvemos fazer uma coisa maravilhosa, que é para mudar o mercado. De verdade, a gente está com um objetivo muito grande de ter uma comunidade onde estão os maiores e melhores profissionais do Brasil na área de terapia, e onde a gente vai fazer estudos de caso toda semana dos pacientes. Então, a gente vai criar um acervo gigantesco de informações, de melhores práticas, de tudo que tu precisa saber para tu se tornar o terapeuta mais... Esse mesmo, aquela palavra que a gente não fala. Ih! Aquele terapeuta mais foda que você puder imaginar. Tá? Em tempo recorde, porque você... uma coisa que eu aprendi é que se você quer ser muito bom em uma área, profissionalmente, você precisa estar cercado de pessoas que são melhores que você. Por mais que você seja muito bom, você precisa estar perto de pessoas que têm um nível mais alto que o teu, né? Se você está numa mesa, você não pode nunca ser a pessoa mais inteligente da mesa. A pessoa mais inteligente da mesa, ela tende a ter muito pouco aprendizado e ela tende a ter um platô de crescimento. Quando a gente tem uma comunidade terapêutica, que a gente chamou de comunidade de terapeutas pró, é uma comunidade de profissionais, é uma comunidade onde as melhores pessoas estão lá, e quem está querendo se tornar um profissional excelente está lá. Quem está buscando gerar resultado nos seus pacientes está lá. Quem não aceita mais ficar vivendo com um paciente por mês, 0 paciente por mês, 2 pacientes por mês. Não, gente. Você tem um potencial infinito dentro de você, gigantesco. Você tem uma jornada enorme até aqui. E realmente é muito desanimador ver tantos terapeutas sofrendo porque não desenvolveram as habilidades que nem são tão complicadas, as habilidades de conseguir paciente. E por isso que a gente te entregou aqui algo substancial que vai te dar um start. Porque isso aqui é o básico do que tu deveria saber já. O básico para você entender como funciona o nosso método, e é dentro dessa estrutura, esse método, essas boas práticas, que está também a comunidade. A nossa comunidade de terapeutas pró, eu sou participante da comunidade, a Eliane é participante da comunidade, e você vai ser participante da comunidade, assim como diversas outras pessoas. Na comunidade vão ter interações diárias, vai ter eu respondendo, vai ter a Eliane respondendo, vai ter os outros participantes, outros membros da comunidade respondendo. Vai estar tudo muito bem organizado. Digamos que você tem lá um paciente que está com borderline. Digamos que você tenha um paciente, você acredita que esse pode ser um diagnóstico dele, você vai chegar na comunidade e colocar borderline, e vai ter estudos de caso, vai ter outras situações de outros profissionais que estão tratando de borderline. Você vai trocar experiências e aprendizado com essas pessoas e boas práticas e entender um contexto mais amplo e mais profundo do teu paciente para tu gerar uma transformação realmente poderosa nele. Inclusive, a gente tem um estudo de caso de borderline, a gente tem um estudo de caso de, enfim, diversas áreas. Você vai entrar na comunidade, já vai ter um acervo de estudo de caso, e toda semana a gente vai fazer estudos novos conforme as pessoas que estão na comunidade trouxerem. Você vai ter a oportunidade de enviar o teu caso, e lá dentro da comunidade você vai ter a possibilidade de ter o teu caso visto
por mim, pelo Ricardo e pelos demais profissionais que vão estar participando da comunidade. Ou seja, você vai ter vários olhares sobre uma situação que você trouxe e nisso tudo você vai conseguir ter um estudo abrangente, onde você vai sair dali com certeza com um diagnóstico e uma visão bem elaborada da situação que está acontecendo com o teu paciente. Logo, isso vai facilitar na tua abordagem, né, aquilo que você precisa fazer enquanto profissional para solucionar, né, ou entregar a solução para o teu paciente daquela dor que ele está vivenciando. Então, como é que vai funcionar? O método Terapia na Prática, ele é um curso online, totalmente online. Ele tem as aulas gravadas, vão ter conteúdos extras sendo colocados lá, vai ter também, com o tempo, PDFs, planilhas, tudo organizadinho para você poder planejar e construir a tua carreira no longo prazo. Quando você ingressa no método, você vai ter acesso também à plataforma lá da comunidade. A comunidade, ela funciona no Facebook e essa é uma comunidade privada só para os participantes do método também, tá? Lá dentro, então, vão ter outros profissionais que também vão estar colaborando, vão estar trocando experiências e te ajudando a crescer. Além, de, claro, da minha ajuda e da Eliane. Legal. Ricardo, Eliane, gostei. Onde é que eu assino? Então, o método e a comunidade tem um valor de R$ 58,00 por mês em 12 vezes, ou R$ 597 à vista. E, ao ingressar na comunidade, você vai ter acesso à área de membros imediatamente. Você vai receber um e-mail com a confirmação e com a área de membros, então você vai poder acessar. Ele é multiplataformas, dá para usar no celular, no tablet, no computador, em tudo que é lugar. Então, inclusive, se você estiver fora de casa, por alguma razão, você pode baixar no aplicativo que vai estar disponível e assistir fora de casa, sem usar a tua internet. Então, você vai ingressar e vai participar do nosso processo de onboard, onde a gente vai te receber e te acolher lá dentro do método. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a gente e eu te vejo do outro lado.